Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe nesta madrugada de sábado já. Glória a Deus, né, irmãos? É o primeiro sábado do ano, né? Louvado seja Deus por esta providência, pelo aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas, né? E pelo aquilo que Ele há de fazer, né, irmãos? Porque Deus é fiel sobre nós. Deus é fiel, né? Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, irmãos, né? Você está perdendo a oportunidade de glorificar ao Criador, né? De engrandecer ao teu Criador, né? Você foi criado por Deus, né, irmãos? Foi feito pelas suas mãos, né? E Ele fez em detalhes, né, irmãos? Fez tudo na perfeição, né? Fez tudo, preparou o melhor para nós, né? Cada detalhe, né, irmãos? Cada situação, né? Deus criou os céus e a terra, Deus criou, né, irmãos? Os animais, as plantas, né? Tudo enriqueceu aí, né, irmãos? Para nos ajudar a sobreviver de uma maneira feliz sobre essa terra, né? No meio de coisas perfeitas, né, irmãos? No meio de seres, a criação de Deus é perfeita, né? A intenção do coração do homem é ruim, mas a criação de Deus, ela é perfeita em tudo, né, irmãos? Nos seus detalhes, na sua beleza, na beleza da santidade de Deus, né? Glória a Deus por isso. Nós temos que se render a este poder, né, irmãos? A esta graça maravilhosa. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada dia sobre a nossa vida, né? Louvado seja Deus por isso. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, né? É um prazer tê-los aqui conosco, no nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui, olha, a palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 17, né? Jeremias, capítulo 17, o Senhor, Ele diz assim aqui, olha, né? Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele diz assim aqui, olha, maldito, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade, aleluia, e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo o coração se afasta do Senhor. Aleluia. O Senhor, irmãos, aqui Ele diz que nós nos amaldiçoamos a nós mesmos, né? A maioria das vezes nós colocamos a culpa no diabo, né, irmãos? Né? A culpa em outro ser humano, né? Pelas nossas fracassos, pelas nossas desilusões, né? Mas se nós prestarmos atenção naquilo que Deus está falando, irmãos, nós é que nos amaldiçoamos a nós mesmos, né? Muitas vezes pelo poder da palavra, pelo poder da língua, né? Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, né, irmãos? Quando nós amaldiçoamos, né? Nós colhemos aquilo que nós estamos falando. Nós ficamos debaixo daquilo que nós estamos amaldiçoando, né? E a palavra, ela tem poder para abençoar e poder para amaldiçoar, né? Nós ficamos escravos daquilo que nós estamos falando, né? Mas se você conhecer a verdade, irmãos, a palavra de Deus e declarar a palavra, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar deste mal. Você vai se policiar aquilo que você fala. E você vai ver que a tua vida, né, irmãos, a atmosfera onde você está, ela muda pelo poder da palavra, né? Ela muda, Deus muda o teu cativeiro, né, pelo aquilo que você declara, né? Aquilo que a Bíblia diz que nada é desperdiçado, né, irmãos? Nenhuma palavra, né, nenhuma obra nossa vai ser desperdiçada, tanto boa como ruim. Quando nós abençoamos e profetizamos vitória,
vem o anjo do Senhor, pega a palavra, né, irmãos? E trabalha naquilo que nós estamos profetizando, né? E acontece pelo poder da palavra. Porque a palavra, ela tem poder, né, irmãos? Para trazer vida e para trazer morte. Mas quando nós amaldiçoamos, quando nós mentimos, quando nós reclamamos, murmuramos, né, irmãos? A Bíblia diz também que o anjo maligno, né? O diabo, né, irmãos, né? Ele vem e pega a palavra e trabalha naquilo que você está profetizando de negativo, né? E vai acontecer, né, irmãos, também esse algo negativo, essa maldição que você está declarando. Aí você fica escravo daquilo que você está falando. Mas aqui há outro detalhe, irmãos, que a palavra de Deus também diz que nós somos amaldiçoados pelas nossas escolhas, né? Nós somos abençoados ou amaldiçoados pelas nossas escolhas, pelo nosso posicionamento, né? E aqui, irmãos, quando nós nos posicionamos de maneira errada, né? Nós plantamos em solo errado também, né? Nós não plantamos numa terra fértil, nós não plantamos numa terra boa, nós plantamos numa terra ruim, numa terra amaldiçoada, né, irmãos, né? Então aqui o Senhor, ele nos diz que nós, quem confia, né, irmãos? Aqui o Senhor, ele diz assim, olha, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, né? Então, irmãos, muitas vezes, né, nós já passamos isso, e todo momento a gente vê isso também, né? Pessoas fazendo promessas, né? Políticos, quando é um mover político, né? Eles vêm, né, irmãos, né? Isso é no dia a dia também, né? Mas a gente vê muito isso, né, irmãos, né? Quando daí a pouco os 4 anos chega de novo, né? Quantas promessas, quantas aí, né, irmãos, quantas promessas vazias, né? Tentam enganar o povo, né? E muitos acreditam, né, irmãos, né? Ó, alguns são, algumas pessoas ao nosso redor são tão convincentes, né, irmãos, né? Mas quando elas conquistam o que elas querem, aí elas mostram que tudo era mentira, né, irmão? Aquelas promessas, né? E confiar no ser humano, irmãos, o que sempre acaba levando a algum tipo de decepção, né? Então é lógico, irmãos, que nós temos que confiar em alguém para casar, para trabalhar, né? Para andar junto, né? Mas não você colocar toda a tua confiança, irmão, sobre aquela pessoa, né? Colocar a tua vida, né? Eu ponho a minha mão no fogo por causa de tal pessoa. Não ponha, irmãos. Não coloca, né? Porque o ser humano é falho, né? E na maioria das vezes é infiel, né? Infiel a Deus, infiel ao cônjuge, é infiel, né? Então, as amizades, né? Não coloca a sua mão no fogo por alguém, né? A Bíblia diz que o único, né, irmãos, que nos amou de tal maneira que deu o seu próprio filho, né, para morrer por nós, e é um amigo fiel em todas as horas, é o Senhor, né, irmãos? Esse nós podemos confiar de todo o nosso coração. Confiar naquilo que Deus está falando. E aqui Ele nos orienta, irmãos, que você está plantando em solo errado, né? Quando você confia demais no ser humano, você está plantando a tua esperança, a tua expectativa num solo errado, né, irmãos? Num solo infrutífero, né? Um solo que geralmente, dificilmente tem retorno desta plantação, né? E aqui o Senhor, irmãos, ele diz que esse também era o pecado da tribo de Judá, né? Eles também, o que, irmãos? Eles acreditavam que os deuses que eles mesmos tinham escolhido e feito
os cobriam com riquezas, né? Por essa desobediência ao Senhor, seriam levados escravos para uma terra desconhecida. O que geraria o que, irmãos, na vida deles? Medo e insegurança, né? Tente imaginar você como se sentiria se fosse forçado a abandonar o seu país para fugir dos ataques de algum inimigo, né? Imagine, né, irmãos, você ter que abandonar o Brasil, né? Porque você está sendo perseguido pelos seus inimigos, né? A sua terra, a sua parentela, né, irmãos, né? E aqui Deus usa o profeta Jeremias, irmãos, para a advertência do profeta aqui, o que era, irmãos? É que acreditar que o ser humano pode resolver a sua vida sozinho e ser como um arbusto no deserto, né? Lugar que sempre transmite a ideia de um lugar maldito, né? O deserto, né? Mas quando você fala deserto, não tem alimento, não tem água, né? Geralmente é um lugar de muita escassez, né, irmãos? De muita priva as pessoas de muitas coisas, né? Então seria, né, um lugar difícil, né, de se conviver, né, irmãos, né? E ali, né, a Bíblia diz que lá não é ambiente, nesse lugar, né, irmãos, nesse lugar deserto não é ambiente para você fixar a tua residência, para você morar, né? Não é lugar para você morar. O coração de outro ser humano, irmãos, é terra estranha, né? Você não sabe o que ele pensa, você não sabe o que ele sente de verdade, né? Só o Senhor conhece essa terra estranha, esse território estranho, irmãos. Então não queira morar no coração, né, de alguém, de todo o teu coração, né, irmãos, né? Não queira morar ali nessa terra estranha, porque você vai se decepcionar, você vai se frustrar, né, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa convive com alguém 30 anos, 40 anos, e de repente ela se mostra uma pessoa totalmente diferente daquilo que ela parecia ser, né? E a gente fala, nossa, vivi tantos anos e eu não conhecia aquela pessoa, né? Então, irmãos, né, aqui Deus fala assim, Deus usa o profeta para nos advertir, né? Essa palavra é para nós hoje também, né? Para que você não se frustre, né, irmãos? Não coloque, e a igreja perece muito porque confia demais, né, irmãos, né? Acaba idolatrando, né, irmãos? O líder acaba idolatrando uma pessoa, acaba idolatrando um cantor, um governador, um político, um artista, um filho, um marido, uma esposa, né? Acaba idolatrando, né, irmãos? E depois acontece algo e essas pessoas se ferem demais, né, irmãos? Se ferem demais e Deus fala assim, olha para mim. Isaías 45, 22. Olha para mim e sereis salvos, né? Olha para o Senhor, né? Olha para mim, Deus sabe. Olha para a minha palavra. Olha para aquilo que eu já tenho feito, aquilo quem eu sou, né? Olha para mim, Deus sabe. Olha para mim, né? Para o Senhor. E sereis salvos todos vós, né, irmãos, né? Então, irmãos, que você possa, né, confiar no Senhor de todo o teu coração. E as pessoas que se aproximarem de você, Deus vai dar discernimento, né? O Senhor, ele fala como é que nós vamos estar sensíveis, como é que nós vamos saber se é de Deus ou não, se é joio, se é trigo, né? Se é bom, se não é. A Bíblia diz que nós vamos conhecer a árvore, irmão, pelos seus frutos. Pelos seus frutos, não pela beleza, pela folha, pelo aquilo que ela fala, mas pelo aquilo que ela produz no dia a dia, pelas atitudes dela do dia a dia. Nós vamos saber, irmãos, se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem um bom caráter, se ela tem um mau caráter, né? Se ela é uma pessoa confiável, entre aspas, né? Se você pode dar um voto de confiança para aquela pessoa ou não, né?
Então, irmãos, né? Aqui Deus usa o profeta, né? Então, irmãos, a Bíblia diz que nesse lugar não é para nós morar, não é para nós colocarmos a nossa confiança, as nossas raízes, né? Olha, lugar que sempre transmite a ideia do lugar maldito, o deserto, né, irmãos? Lá não é ambiente para você fixar a tua residência. É um solo onde as raízes não encontram nutrição, não encontram alimento ali, irmãos, né? O mundo assim é como o mundo. Até mesmo os centros urbanos estão se tornando inabitáveis. Então, irmãos, a maioria que mora nos centros das cidades grandes querem sair de lá porque está tendo muito roubo, muita maldade, né, irmãos? Muita violência, né? Então, elas querem sair de lá. Elas querem ir num lugar tranquilo para criar seus filhos, num sítio, numa fazenda, né? Numa cidade mais calma. Muitas vezes elas não têm condições de sair de lá mais, mas elas querem sair. É um desejo do coração delas viver num lugar mais tranquilo, um lugar que tenha paz. Por quê, irmãos? Porque não dá para confiar mais em ninguém, né? Não dá para confiar em ninguém. Então, irmãos, o que acontece também? O avanço da tecnologia, né? E a autoconfiança afasta o coração humano do Senhor, né? Então, a gente confia muito, né, irmãos? Estamos entretidos aí com a internet, né? Com os canais de comunicação, né? Então, nós esquecemos do Senhor. E aí vai se tornando um abismo chamando o outro, né, irmãos? As pessoas vão nos enganando e aí se não vigiar vai tentando enganar as outras pessoas também e vamos nos enganando. E quando Eva, irmãos, desde que Eva duvidou da ordem de Deus no Éden, né? O ser humano ficou aberto a dar ouvido a outros seres que não é o Senhor, né? E Satanás sabia que isso os levaria a trocar um rio de águas vivas oferecidos por Deus por um riacho seco, cheio de pedras. Então nós trocamos aquilo que é bom, irmãos, aquilo que Deus tem o potencial para nos abençoar, né? Naquilo que Deus está falando na palavra, para confiar num rio seco, né? Que é o ser humano, né, irmãos? Que não tem nada de bom nem para resolver, outro ser humano não tem poder para resolver os nossos problemas, pode até ajudar nós em algum momento, né, irmãos? Mas não tem poder para resolver, para curar, né, irmãos? Isso quem faz é o Senhor, né? E o Senhor desabafou, né? Usando o profeta e falando assim, olha, espante-se diante disso, ó céus. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, que não tem água, né? Cisternas rachadas que não tem água. E a segunda coisa, o que é, irmãos? Afastar-se de Deus e dar ouvido ao conselho do homem nunca é uma boa ideia, né? Então, irmãos, confiar no ser humano e não em Deus é trocar a fonte de água viva, né? Por um deserto que não tem nutrição, nem alimento, nem água, né, irmãos? Então, que nós possamos nos arrepender, irmãos, e pedir misericórdia, né? Que essa frustração que você está passando, irmãos, Deus não tem culpa. Foi de você confiar mais em outro ser humano, né? E Deus usa o profeta para nos alertar daqui para frente, para confiar mais em Deus do que no homem, né, irmãos? Confiar mais no Senhor, confia no Senhor, a casa de Israel, e não nos filhos dos príncipes, né? Casa de Arão, confia no Senhor, né? Casa de Abraão, confia no Senhor, né? Ele é o teu auxílio e o teu escudo, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso, Senhor. Pai, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, esses corações que estão endurecidos, esses corações que estão inchados, Pai, essas pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus,
Pai, que tem endurecido o coração para a tua palavra, Pai, para a tua bênção, Senhor. Age pelo poder do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência, abençoa pelo poder da tua palavra. Pai, abençoa pelo poder do Senhor, ó Deus, e vai dando vitória. Pai, Senhor, que ela possa voltar ao coração, que ela possa entender, Senhor. Pai, por ela desobedecer a tua palavra, por ela confiar demais em outro ser humano, Senhor. Pai, ela está sendo frustrada neste momento. Pai, as coisas não têm dado tão certo. Pai, essas pessoas que têm feito negócios e não têm buscado a tua bênção, a tua direção, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, age pelo poder da tua palavra, age pelo poder do Senhor, ó Deus, e abençoa. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, manifesta a tua glória, Pai, manifesta o teu poder. Senhor, em nome de Jesus, unge o entendimento da tua igreja. Pai, traga temor, traga obediência, Senhor Deus, que eles possam obedecer a tua voz, ó Deus. Pai, que toda esta maldição, todo este mal seja quebrado, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, toda esta frieza espiritual seja quebrada nesta manhã. Pai, unge os olhos, queima toda a cegueira espiritual da tua igreja. Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que eles sejam realmente orientados pelo Senhor, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.